Amados, glória a Deus por essa manhã. Nós queremos, a partir de hoje, iniciar uma série de mensagens que tem como título Alcançando Sonhos. Alcançando Sonhos. Nós estamos seguindo se eu pudesse dizer assim, uma ênfase que Deus tem trazido sobre alcance, de um modo geral. As alcances do Brasil já começaram, na verdade no ano passado começaram a ministrar essa palavra, alcançando sonhos. E o pastor Marciano da Alcance Curitiba, Deus trouxe a palavra ao coração dele, repartiu com os outros pastores das alcances, né? E falou, olha, nós estamos com isso muito forte no nosso coração, queremos colocar isso para vocês, se vocês sentirem de seguir também nessa mesma perspectiva. E eu lembro que quando ele compartilhou essa mensagem, para que nós pudéssemos iniciar o ano, falando sobre fé especificamente, alcançar sonhos, fé, posicionamento, postura. Eu lembro que isso entrou muito forte no meu coração, porque tem muito a ver com o que Deus veio falando conosco nesse final do ano, e especificamente com o que compartilhamos no culto da virada. Então eu creio que Deus é um Deus que faz infinitamente mais, amém? E eu já quero convidar você a abrir comigo em Efésios capítulo 3, no versículo 20, e nós vamos, nas próximas semanas, esse é o texto base do que eu vou compartilhar. Então essa mensagem, ela tem por objetivo fazer você olhar para a sua vida, sobretudo, abraçar as verdades da palavra, as promessas da palavra do Senhor, e realmente, em fé, buscar ao Senhor e clamar ao Senhor, para que Ele se mova, para que Ele realmente traga as respostas, né, por meio da sua fé, da convicção do seu coração, para tudo aquilo que Ele quer realizar na sua vida e em nossas vidas. Efésios capítulo 3, no versículo 20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A palavra do Senhor nos traz a seguinte afirmação, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele traz aqui uma aplicação muito prática, ou Ele faz uma comparação. O que é esse infinitamente mais? O texto explica, ele diz assim, de tudo que pedimos ou pensamos. Então tudo que você possa pedir, tudo que você possa pensar, Deus pode fazer infinitamente mais. Ou seja, o Senhor está a nos dizer que Ele vai além, muito além das perspectivas que nós muitas vezes colocamos para o nosso coração, ou para o nível de fé que nós colocamos para exercer dentro daquilo que Deus tem para realizar, né? O Senhor está a nos ensinar pela sua palavra que ainda que a gente sonhe muito alto, os sonhos de Deus serão ainda muito mais altos. Ainda que a gente ande por caminhos bons, de fidelidade, né? Ainda que nós pensemos que os caminhos que nós escolhemos, eles possam ser altos, ser bons, a palavra do Senhor diz que os caminhos de Deus são mais altos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos. A palavra do Senhor diz que a perspectiva de Deus é muito mais alta que a nossa. Amém? Você está comigo aqui? E por isso nessa manhã, queridos, nós queremos trazer aqui uma aplicação prática a respeito de alcançando sonhos. E o primeiro tema da mensagem é, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Querido, você vai ver que existe o mundo de maneira geral, a perspectiva mundana é de conspirar contra a fé. Você vai perceber que as notícias, seja no jornal, pelas pessoas, a perspectiva, talvez do mundo que te cerque, possa tentar lhe trazer a seguinte mensagem, isso não é possível, eu não vou alcançar, isso não dá para fazer, isso, a gente pode acabar permitindo ser enganado ou conduzido a não deixar que a palavra da verdade nos conduza por conta de mensagens negativas que contrariam a verdade da palavra do Senhor. Então, eu quero, nesse tema, trabalhar com o seu coração o seguinte, talvez, como humanos que somos, em algum momento possa ter entrado frustração no teu coração, possa ter entrado um sentimento de desistência, sentimentos, né, de impossibilidade e uma série de outras coisas que contrariam a verdade das Escrituras, que contrariam a fé ou crer num Deus que faz infinitamente mais. E eu quero trazer aqui de maneira muito prática sobre lutar pelos seus sonhos, a história de José, que é um exemplo tremendo da palavra do Senhor e que nos inspira demais. Então vamos lá.
Gênesis capítulo, não precisa abrir, Gênesis capítulo 37, capítulo 45, você conhece a história de José, e você vai ver como, né, tudo acontece na vida de José. Irmãos, vamos deixar claro, não foi fácil, não é verdade? Foi fácil? Não foi fácil, mas você não percebe nas escrituras em nenhum momento José desistindo, você não percebe em nenhum momento José deixando de lado, você não percebe em nenhum momento José simplesmente abandonando a noção de continuar, a noção de avançar, a noção de acreditar no Deus que ele servia. Você não vê José, né? Apesar que Josué também, ele não desistiu, aleluia, né? Você não vê José desistindo de nada, pelo contrário, nos momentos mais difíceis da vida dele, há uma persistência ali, há um senso de continuidade ali. José é o primeiro filho de Raquel, o preferido do pai Jacó, né? E é muito interessante como ele nasce. Gênesis capítulo 30, no versículo 22 a 24, diz assim: Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz o filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, ou a minha vergonha, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Ou seja, José, ele nasceu num momento muito específico da vida de Raquel. E ele nasce como com alguém que está trazendo uma resposta para aquela mãe ou para aquela família. E quando ela profetiza e declara isso, que o Senhor me dê ainda outro filho, ela estava profetizando que a partir de José, uma nova oportunidade, um novo começo, uma nova história seria escrita, e ele estava inaugurando um processo de milagre, um processo de uma ação sobrenatural para aquela casa. Ou seja, José, ele traz uma marca de ação sobrenatural. Por quê? Porque ali não havia possibilidade de gravidez. Então ele entra, né, com uma mensagem, ele vem para trazer uma mensagem. Deus pode mudar contextos, Deus pode mudar histórias, Deus pode fazer com que sonhos, né, sejam realizados. E nós percebemos, amados, que a história de José é cheia de contradições dentro da sua perspectiva de vida. Ele é vendido como escravo, né, no Egito, né, ele vive um contexto de vida de muita intensidade e passando por muitas coisas. Ele é abençoado pelo pai, também depois abençoado e reconhecido por Moisés. Em Gênesis capítulo 49, 22 a 26, Jacó libera uma palavra sobre o filho dele que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e os hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam eles sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Olha como José nasce com uma marca poderosa e com uma bênção tremenda sobre a vida dele. Então ele já sai para a vida marcado pela bênção de Deus, marcado por uma palavra poderosa que os seus pais liberaram sobre ele. Isso é incrível. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos perceber o seguinte: se tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, então significa que essa bênção que foi liberada sobre José, ela pode estar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sim ou não? Ela pode. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é um Deus, que Ele não exclui uma pessoa, né, das bênçãos que Ele tem e favorece a outra. A palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas. As bênçãos e o favor de Deus está disponível para cada um de nós, amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? As bênçãos do Senhor estão disponíveis a você. Glória a Deus. José, ele nasce debaixo de uma palavra poderosa da parte de Deus. O seu pai abençoa, o pai dele abençoa ele com uma palavra tremenda, e declara que ele seria frutífero, ele prosperaria,
ele pela graça e pelo favor do Senhor, ele alcançaria os seus sonhos ou os seus propósitos, os seus objetivos. Bem, isso é muito lindo, mas vamos mergulhar um pouquinho dentro da história. Primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é os caminhos pelos quais José passou, para que nós aprendamos que nós todos vamos trilhar caminhos que nem sempre começa da melhor maneira. Nem sempre vai começar da melhor maneira. Nós queremos que comece de uma maneira muito mais fácil. Quantos gostariam que fosse assim? Não é verdade? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre é assim. Ah, pastor, vira essa boca para lá, né? Nem sempre é assim. Eu tenho que dizer para você do lado de cá. Nem sempre é assim. Às vezes as coisas, elas começam de maneira que nós somos pressionados. E nós vamos perceber isso na vida de José. Gênesis capítulo 37, não vou ler todo, do 1 ao 24. Eu vou trazer destaque ao versículo 23 e 24 aqui. Ele sai da casa do pai dele para uma cisterna. Olha o que Gênesis nos ensina, nos mostra. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia e jogar na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Bem, José recebeu uma palavra poderosa da parte de Deus, que gerou ciúme no coração dos irmãos. Nós sabemos disso. A túnica que ele vestia era uma túnica especial, porque ele era o queridinho do papai. Amém? Queridos, você é queridinho do papai, amém? Aqueles que não se sentem queridinhos do papai, eu pego a sua parte para mim. Vou te dar a chance de você falar amém para você mesmo. Você é queridinho do papai. Porque nós temos um pai fiel e verdadeiro, um pai bom. E a palavra do Senhor diz, a semelhança de José, a aplicação prática. A mesma roupa de honra, de destaque, de beleza que José tinha, ele nos deu através de Cristo Jesus. Ele nos vestiu com novas vestes. Então nós somos também os queridinhos do papai. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que não é porque nós somos os queridinhos do papai que às vezes não haverá cisterna nas nossas vidas. Às vezes nós vamos cair em lugares que nós não gostaríamos de estar. Mas deixa eu te dar um recado aqui, uma palavra profética para o seu coração. Se você crer no Deus que você serve, de que Ele tem o melhor para você, você não vai ficar caído nesse lugar. Ele vai te levantar, porque a palavra do Senhor diz que Ele levanta. Ou seja, ele cai para a cisterna, mas ele não fica só na cisterna, irmão. De alguma maneira Deus fala assim, tudo bem, você caiu na cisterna, não é um lugar bom para você estar. Eu vou te tirar daí. Eu vou te tirar de uma maneira também não tão boa, mas pelo menos nesse primeiro estágio da sua vida eu vou te arrancar daí. Gênesis capítulo 37, versículo 25 e 28, diz assim, depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e os venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Então começa, essa nova jornada. Ele sai da casa do pai, cai para uma cisterna, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus tem promessa para a sua vida. Às vezes você entra num caminho que não é tão bom, mas as promessas não foram anuladas, elas estão ali, porque aquele que proferiu é fiel para cumprir. Amém? Aí, de alguma maneira, o Senhor falando, não vai ficar desse jeito não, esse menino tem uma bênção, eu vou cumprir as bênçãos na vida dele, ele não vai ficar na cisterna, eu vou levá-lo em direção ao cumprimento e à manifestação da minha promessa. Então ele tira ele da cisterna, e agora vai levar ele para onde? Lá para o Egito. Por quê? Porque era lá no Egito, no tempo e no propósito do plano de Deus, que se cumpriria as manifestações do favor de Deus na vida de José. Então, ele sai da cisterna e vai para o mercado de escravos, e cai a serviço da casa de Potifar. Então, ele sai da cisterna ele é arrancado, é levado para o Egito, chega no mercado de escravos, então ele é comprado no mercado de escravos, e agora ele vai trabalhar onde? Na casa de Potifar. O que Deus está fazendo? Deus está levando ele em direção ao cumprimento da sua vontade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez algumas coisas na sua vida não tenham dado certo, mas isso não significa que Deus não está a te levar para o cumprimento daquilo que Ele prometeu.
O que você não pode perder é a visão de fé, a visão de confiar na palavra e nas promessas de Deus. O que você não pode perder é essa visão de fé. E se você quer alcançar alguma coisa, alcançar algum sonho, né, você precisa ter um coração persistente, insistente, de fé, de continuidade. Não desistir quando tudo está mal. Pelo contrário, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cantamos agora há pouco. Por sinal, eu gosto demais dessa música. Glória a Deus, é de alguém conhecido entre nós. Alô? Né? Aleluia. Vamos lá. Então, ele cai para esse lugar, e a palavra diz assim, em Gênesis 37, 36. Enquanto isso, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Foi vendido. A preço do quê? A preço de qualquer coisa. Mas aí a palavra do Senhor também continua, de escravo livre a escravo prisioneiro. Ele foi considerado escravo, foi comprado, passou a servir na casa de Potifar, era um escravo livre, porque ele estava ali debaixo, né? Escravo livre o quê? Ele poderia fazer algumas coisas, mas de repente, muda o cenário. Olha o que Gênesis capítulo 39, 20 diz. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou preso. Por que ele foi preso? Por que ele foi para o cárcere? Porque foi inventada uma história a respeito desse garoto. De novo, ele está enfrentando, né, a perseguição. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para o seu coração. Eu aprendi isso muito, muito cedo. E eu venho vivendo isso muitas vezes na minha vida. Todos que carregam algo da parte de Deus sempre vai enfrentar resistência. Sempre. O mundo espiritual, ele vai resistir você. Por quê? Porque você carrega algo da parte de Deus. Sempre pessoas se levantarão contra você. Sempre pessoas questionarão você na sua postura, na sua decisão. Eu costumo dizer o seguinte, se você não está a ser resistido pelo mundo espiritual ou por alguém, alguma coisa está errada, irmão. Você precisa de resistência, porque a resistência vai gerar em você uma capacidade de ser fortalecido, vai gerar você uma capacidade de ser equipado da parte do Senhor, vai gerar corpo de fé, vai gerar robustez de fé, para que você possa romper novos níveis de resistência. Isso eu aprendi logo cedo. E você precisa perceber o seguinte, que você que carrega a palavra do Senhor, carrega algo da parte do Senhor, resistências se levantarão contra a sua vida. E isso mostra a vida de José carregada de resistência. Sabe, ele carregava uma mensagem, ele estava debaixo de bênção, ele estava debaixo de uma palavra. Mas ele foi resistido durante todo o caminho do qual Deus foi levando ele para que ele pudesse viver o propósito do Senhor. Você está comigo aqui? Então ele foi para a cisterna, foi vendido como escravo, foi comprado como escravo, passou a servir na casa de Potifar, inventaram uma historinha para ele, caiu para dentro da prisão de Potifar, né? Mas aí começa a reviravolta. Ele sai de dentro da prisão para se tornar o quê? Um governador. Um governador. Então, queridos, eu não sei se você está numa cisterna, eu não sei se você se sente prisioneiro de alguma coisa, eu não sei se você está se sentindo prisioneiro de alguma coisa, né? Eu não sei se você está vivendo algum nível de frustração, eu não sei o que você já perdeu, eu não sei. Mas uma coisa eu garanto, e isso eu posso afirmar com certeza, aquele que prometeu é fiel. A palavra do Senhor diz que toda palavra liberada pela boca do Senhor não volta para Ele vazia, até que ela cumpra um propósito. Sabe, eu posso realmente dar alguns testemunhos a respeito disso. Não é fácil andar segundo a vontade de Deus para cumprir um propósito. E eu realmente nunca achei que seria fácil, mas eu também não achei que seria tão difícil. Há momentos que é difícil. Há momentos que é dificultoso, há momentos que nós realmente acaba a força, vem o choro, vem o pranto, né, vem o clamor diante do Senhor, mas aí nós recebemos graça da parte do Senhor. Com tudo isso, que lições nós vamos aprender com José, queridos? Quais lições nós aprendemos com José? Que não existe terreno estéril quando é Deus que nos planta. Eu quero declarar uma coisa para o seu coração, que eu discerni no primeiro ano cá em Portugal, que essa é uma terra que mana leite e mel,
mas que existem gigantes para serem derrotados. Existem gigantes. E não são poucos gigantes, são gigantes espirituais. São gigantes do próprio país, do próprio sistema econômico, do próprio sistema de trabalho. São gigantes, diversos gigantes. Mas na terra que mana leite e mel, Deus dá graça para que nós derrubemos gigantes. Sabe, José ele enfrentou esses gigantes enquanto ele estava peregrinando em direção ao propósito de Deus. O problema não está na terra em que nós estamos plantados. O problema é como nós vemos a terra como nós estamos plantados. Se eu olho essa terra como uma terra de impossibilidade, tudo será impossível. Agora, se eu olho para essa terra como uma terra de possibilidade no Senhor, não é nem na minha força, na minha capacidade. No Senhor, essa terra vai manar leite e mel. Essa terra vai me trazer. Ou seja, não existe terreno estéril quando é Deus que nos planta. Ele foi plantado na casa de Potifar, e ele deu fruto. Ele foi plantado no cárcere, e ele se tornou o líder do cárcere, ele deu fruto. Ele foi plantado no palácio como governador, e ele deu fruto. Porque, queridos, nós temos que entender e ter a seguinte perspectiva. Sabe, eu não posso me permitir ser conduzido pelo meio em que eu estou. Sou eu que tenho que dar ritmo para o meio onde eu fui plantado. Muitas vezes nós deixamos que aonde eu estou plantado, a mentalidade que me cerca me conduz. Mas a grande verdade é que aonde Deus me planta, o que deve conduzir ou mexer com aquele lugar onde eu estou plantado é o que eu tenho e o que eu carrego. Se o que eu tenho é a palavra do Senhor, se o que eu tenho é as promessas do Senhor, então aonde eu estou, o círculo que me envolve pode ser alterado, porque eu carrego a bênção do Senhor. Amém? Sabe, nós precisamos ter uma visão bíblica positiva acerca do nosso futuro. Não está escrito em Jeremias 29:11 que o Senhor tem planos de bênção e de paz para cada um de nós? Então, se eu entendo que Deus tem planos de bênção e de paz para a minha vida, então não interessa onde eu estou, porque onde eu estou não determina quem eu sou. Quem determina o que aquele lugar onde eu estou vai ser para mim sou eu, porque eu carrego a verdade. Eu carrego a capacidade de frutificar, ou seja, confie no Senhor. Amém? Vira para a pessoa ao seu lado, profetiza sobre ela isso, confia no Senhor. O apóstolo Paulo, eu amo esse texto, ele diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, 14, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo, avanço, eu não paro, eu não desisto, eu não deixo que o meio que me cerca me conduza, pelo contrário, eu carrego a palavra do Senhor. Como eu estava a dizer para você, não é o ambiente que te define, não é o ambiente que te define, porque o ambiente, querido, só vai me definir se eu não estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo. Se eu estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo, sou eu que mudo o ambiente onde eu estou. Sabe, José não foi definido pelo ambiente em que ele estava. Ele foi para a prisão não determinou ele, não fez dele um prisioneiro. Entende isso? Pelo contrário, ele estava na prisão, mas a prisão dele não fez dele um prisioneiro. Circunstancialmente ele iria ficar ali durante um tempo. Mas aquele que prometeu e que queria cumprir um propósito na vida dele, arrancou ele da prisão. Por quê? Para que ele pudesse revelar os segredos de Deus para um coração de um rei ímpio. Para que essa nação conhecesse um Deus todo-poderoso. Então nós precisamos ter uma perspectiva diferente. De que não é um ambiente que nos define. Olha só, Gênesis 39:3. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava às suas mãos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Seja no trabalho, na escola, na universidade, na sociedade, na sua área de atuação, o mundo precisa ver marcas de Deus em mim e em ti. Porque o ambiente não pode nos definir, a gente tem que dar ritmo para esse ambiente. Queridos, de que adianta
pessoas que estão com temor por causa da vida, chegar próximo de você, um crente que carrega a palavra do Senhor, ela começar a falar de como está o mundo, e você que carrega a verdade, dizer para ela: pois é, não é verdade mesmo? Está difícil, né? Não foi isso que José fez. Nós precisamos revelar o que nós carregamos, porque quando revelamos o que carregamos, isso revela ao nosso coração a respeito do que Deus pode fazer em nós. Isso revela onde está a nossa fé, isso revela onde estão nossas perspectivas, isso vai revelar o que eu espero receber e viver no Senhor. Quando eu concordo com aquilo que é negativo e não tenho uma visão de fé e me permito ser influenciado pelo exterior, mas não me tornar uma influência, isso vai revelar que nós estamos fracos na fé, vai revelar que talvez a gente não está a acreditar que Deus pode nos levar ao cumprimento final do propósito dele para as nossas vidas. Olha que Gênesis 39, 7 e 8 nos diz, né? Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. O que ele estava revelando? Falando: olha, senhorinha, talvez o ambiente que você viva é um ambiente de promiscuidade, o meu não. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei qual é a autoridade que eu tenho, eu sei quem me colocou, e eu não vou desonrar a pessoa que me pôs nesse lugar. Não vou desonrar nem o meu Senhor, que é o seu marido, e não vou desonrar nem a Deus, que é quem me chamou. Então, eu não vou fazer tal pecado, nem contra o meu Deus, sobretudo, e nem contra o marido. Ou seja, nós sabemos no que deu. Por quê? Porque o ambiente não pode nos definir. Nós não podemos nos permitir ser influenciados pelo ambiente que nós estamos. Nós precisamos ser uma influência. Amém? Porque isso revela que eu estou focado em alcançar os meus sonhos, alcançar o propósito, alcançar o que Deus tem para a minha vida. Sabe, a expectativa de Deus a nosso respeito no mundo é que nós sejamos uma influência. É que nós manifestemos o que nós carregamos. Olha que Gênesis capítulo 39, 9 diz: não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, há uma expectativa no coração de Deus a respeito do nosso posicionamento. Deus espera que nós nos posicionemos. Deus espera que nós realmente nos tornemos uma influência, porque essa influência que eu manifesto revela aquilo que eu quero alcançar, ou o lugar que eu almejo alcançar e estar. Por isso, querido, não basta só a gente sonhar com o nosso futuro, é necessário não desistir dele. Se você desistir daquilo que Deus tem para a sua vida, que ganho você terá? Eu não sei você, mas eu posso testemunhar aqui, né? Houve momentos na minha vida que eu quis desistir de muitas coisas. Só tem uma coisa que eu nunca quis desistir da minha vida, foi da minha gatinha que está sentada ali. Essa aí eu não desisto de jeito nenhum. Eu vou com ela até o final da vida, aleluia, glória a Deus. Mas há outras coisas naturais, transitórias, que muitas vezes eu quis desistir. Deixa eu ser honesto para você, né? Como eu tento ser sempre aqui nas mensagens. Você acha que quando eu cheguei o primeiro ano cá em Portugal, quantas madrugadas eu acordei, fui para a janela da minha casa, olhei a Padre Júlio Fragata e falei: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Foi tão fácil dizer sim para Deus. Eu acho que eu não... né? Deus falou que tinha lá um negócio, eu falei rapidinho sim para Deus, fiquei emocionado. Disse sim para Deus. Por quê? Deixei para trás amigos, deixei para trás a igreja, deixei para trás a estrutura, né? Vim sozinho com a família para um novo país, começaram a implantar uma igreja, tinha uns doidos que aceitou a gente. Né? Mas muitas vezes eu acordei e falei assim: o que eu fiz da minha vida? Quantos aqui já cometeram esse pecado igual eu aqui? Será que tem alguém que eu poderia...
Mas à medida que eu fui passando os dias, eu falava, Senhor, agora sim eu preciso, mais do que nunca, da sua palavra no meu coração. Eu preciso ser guiado pela sua palavra e não ser influenciado pelo que os meus olhos veem. Amados, quantas vezes nós permitimos ser influenciados pelo que os nossos olhos veem, pelo que o nosso coração sente? E a Bíblia nos revela algo interessante. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Quando você permite que o seu coração seja conduzido para distante daquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que duvidar do seu coração. Sim ou não? Porque a palavra do Senhor fala que o coração do homem é enganoso. Então duvide mais do que você sente e creia mais naquilo que você crê. Confie mais naquilo que você confessa, porque Deus é fiel para cumprir tudo que prometeu. Ou seja, não basta a gente sonhar, é necessário a gente não desistir. O Senhor não nos chamou para desistir. Hebreus capítulo 10, se não me engano, versículo 38, ele diz assim, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. E o texto diz, nós somos da fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Diga assim comigo, o justo viverá pela fé. Eu vou viver pela fé. Glória a Deus, amém? Você está comigo aqui então? Você está animado, estou vendo que você está animado. Quando você sente assim que o coração já está começando a pegar fogo assim? Ou se não está, está pegando foguinho, está esquentando? Hã? Amém? Quantos já estão com o coração aquecendo aí? Não, eu vou usar, eu vou crer. Eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. E no nome de Jesus eu não vou andar pelas circunstâncias. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina sobre Gênesis 37, 8. Nós já estamos indo quase para o final, tá, irmãos? Eu sei que alguns estão com fome aí, eu também, mas vamos lá. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Você lembra disso, querido? Eles compartilham que Deus, ele compartilha com a família o que Deus mostrou para ele. Você acha que nós somos ralé e só você é o cara? Sabe, irmãos, às vezes você vai compartilhar alguns sonhos, algumas coisas com as pessoas, e elas vão olhar para você e vai falar assim, ei, você está se achando demais. Ei, isso não é possível. Se afaste de gente negativa, irmão. Inclusive dentro da igreja. Se você estiver conversando com alguém dentro da igreja, que é negativo, que não vai te lançar em fé, que não vai, é isso mesmo, lute, batalha, se afaste dessa pessoa. Porque se ela não é uma pessoa que vai te estimular a andar e alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, deixa ela de lado durante um tempinho. E vai interceder para que Deus possa avivar o coração dessa pessoa. Para que você possa tê-la próxima de você novamente. Porque, irmãos, já tem o mundo para dizer que tudo vai mal. Já tem as notícias para dizer que tudo vai mal. Já tem o Satanás. Eu acho, por exemplo, o Satanás um velhinho daqueles bem ranzinza, que vive a reclamar da vida que tem e tenta levar a gente para o mesmo buraco. Então, tudo à nossa volta vai conspirar com aquilo que nós carregamos. Então, nós precisamos blindar o nosso coração. Ô José, você acha que você é o cara? Não, não é assim não. Ele não para, né? José foi tratado como alguém sem valor, foi tratado como uma coisa, algo desprezível, tanto que foi vendido pelos irmãos. Olha o que Gênesis 37, 27 também nos ensina. Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois o nosso irmão é do nosso sangue, né? Seus irmãos concordaram, ou seja, venderam alguém desprezível. Meu amado, esteja preparado para ser alguém desprezível quando você revela o que você crê. Porque o mundo vai desprezar aqueles que creem na verdade. E não se doa se te desprezarem. Alegre-se, porque o Senhor disse, alegrem-se quando se levantarem contra vocês por causa de mim. Alegre-se. Porque se você está crendo que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, avance, não desista, persista. Sabe, isso é muito importante. Nós precisamos entender que na caminhada cristã, nós vamos ser caluniados. As pessoas tentarão nos prender na mediocridade. As pessoas tentarão nos prender dentro do círculo de mentalidade geral, social, cultural. As pessoas vão tentar levar você para dentro do buraco delas,
Porque pessoas que não têm fé ou não creem naquilo que você tem e carrega, elas vão tentar te trazer para o buraco delas. Não permita, não entre nesse lugar. Continue crendo e sendo fiel naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Por quê? Porque nós devemos entender que Deus quer que nós tenhamos frutos ou demos frutos, muitos frutos, onde Ele nos plantar. Deus quer que nós sejamos frutíferos. Deus quer que você frutifique. Sabe como que Deus quer? Não desista dos seus sonhos. Determine no seu coração. Persista. Avance. Sabe, não compartilhe o teu sonho com qualquer um também. Compartilhe os teus sonhos com gente que vai abraçar com você, e vai crer junto com você, vai orar por você, vai profetizar sobre a sua vida. José não desistiu. Ele sai com uma marca poderosa de bênção sobre a vida dele. E ele anda segundo aquela marca de bênção sobre a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não tenho meu pastor todo dia comigo para me abraçar e dizer assim, vai lá, Sandrinho, você vai conseguir, vai lá, garotinho. Eu não tenho ele aqui, não. Não tenho. Eu não tenho uma pessoa para ficar todo dia dando tapinha nas minhas costas, igual Israel tem lá em Curitiba. O dó, né, Israel? Eu não tenho meu pastor aqui o tempo todo para me dizer, vai lá, você vai conseguir, Deus vai te dar graça. Eu não o tenho. Mas eu tenho a palavra do Senhor em mim. E se eu tenho a palavra do Senhor em mim, eu tenho tudo que eu preciso. Mas quantas vezes nós cristãos precisamos sempre que alguém fique dando um tapinho, um empurrãozinho nas nossas costas, para a gente viver aquilo que Deus nos chamou para viver? A gente precisa abandonar essa meninice, irmãos. A gente precisa acreditar que o que a gente tem é mais que suficiente, se não tiver ninguém para empurrar a gente para aquilo que Deus quer que a gente viva. Vamos viver aquilo que nós temos, porque nós carregamos a verdade dentro de nós. Então não preciso sempre de alguém para dizer vai. Apesar que é bom ter. Quando ele vem aqui, aí eu sugo. Quando ele está aqui, aí eu peço. Quando ele está aqui, aí eu abro o coração. Mas nós precisamos caminhar em maturidade. E o crente maduro anda muitas vezes sozinho. Você vê Deus falando para Jesus, por exemplo, uma segunda e uma terceira vez, uma quarta vez, tu és o filho em que me comprazo? Você vê? Ele disse no momento certo, na hora certa, que era o que Jesus precisava. E ele andou segundo aquilo. Você vê Jacó, em algum outro momento da caminhada de José, correndo lá para José, dizendo assim, ó, deixa eu liberar de novo a mesma bênção sobre a tua vida, para você andar segundo aquilo que eu já profetizei. Você não vê. Porque quando nós carregamos o nosso coração, enchemos nosso coração de fé, e sobretudo, nos apegamos à palavra do Senhor, mesmo que os caminhos que nós trilhemos sejam caminhos de adversidade, se eu carrego a palavra do Senhor, se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. E amados, muitas vezes nós avançamos aqui em Portugal com essa palavra, Senhor, eu tenho uma palavra. E a palavra me basta. A palavra vai me conduzir, a palavra vai me guiar. Sabe, não negocie princípios, honre o nome de Deus e Ele vai te honrar. José não negociou princípios, ele honrou o nome do Senhor e Deus o honrou também. Amém? Amém, queridos? Honre o nome do Senhor. Ele sai da cisterna, é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, é aprisionado injustamente, vai para o cárcere, do cárcere ele é levado para a presença de Faraó de novo, ele desvenda aquilo que Deus fala para Faraó, ele se é levantado como governador, e tudo isso, ele se torna essa pessoa, essa figura, esse exemplo que nos ensina até hoje, por quê? Por sua fidelidade em continuar, insistir e persistir. Então deixa eu te dizer uma coisa, não desista. Irmãos, talvez tenha sonhos no seu coração que você tenha desistido. Deixa eu dizer, chegou a hora de você bater a poeira desse sonho, arrancar dele do papel e pelo menos colocar diante do Senhor e deixa Deus decidir. Deixa Deus decidir se aquele sonho vai acontecer, não os aborte. Não aborte aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nunca se esqueça que Deus ele está no controle de tudo. E nós vemos isso em Gênesis 50, 20. Nós vemos José
entendeu que em toda a sua trajetória de vida, as mãos de Deus estavam dirigindo ele, conduzindo ele, mesmo nos momentos difíceis. Nós vamos proteger o nosso coração, até mesmo perdoando pessoas para que nós não fiquemos presos. Às vezes nós temos sonhos para alcançar, Deus tem planos lindos para nós, mas a gente ainda tem talvez alguma coisa com alguém. José nunca deixou entrar a prisão da amargura no coração dele. Ele nunca se levantou contra aqueles irmãos, ele nunca reteve emocionalmente irmão nenhum pelos que eles fizeram, pelo contrário. No momento oportuno ele se revelou, e a mensagem de José para aqueles irmãos foi por isso que Deus me trouxe aqui. Do jeito que foi, não foi fácil, mas Deus me trouxe aqui para que eu pudesse manifestar a generosidade e a bondade de Deus para com vocês. A gente vê isso. E a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 50, 17, 21, o encontro que eles tiveram foi tremendo, foi poderoso. Precisamos proteger o nosso coração, sabe, de tudo que possa tentar roubar esse senso de continuidade de fé. Você recebeu aí esse card, Alcançando Sonhos, e você já deve ter percebido, todos os domingos nós vamos deixar essa caixa aqui na frente, e você vai levar esse card para que você possa escrever os sonhos que você quer alcançar esse ano, coisas, alvos que você quer alcançar esse ano. Sim, você vai permitir que Deus conduza você. A palavra do Senhor em Provérbios diz assim: consagre ao Senhor os seus planos. Consagre ao Senhor os seus planos. Consagre a Deus aquilo que você quer alcançar. Eu não sei, você quer uma porta de emprego melhor? Coloque. Você quer prosperar financeiramente? Coloque. Você quer que um familiar teu seja alcançado para Cristo? Coloque. Você quer a cura dentro da sua casa? Coloque. Vamos deixar o Senhor agir. Nós queremos convidar você a entrar nesse lugar de fé e de movimento de fé para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então você vai levar o seu card, você vai escrever os teus sonhos, né? E você vai vir na semana que vem e já vai chegar no culto. Você já chega no culto, vai estar aqui, ó. Já coloca aqui, não escrevi nada, eu vou escrever os meus também aqui, irmão. E tem uns par dele, acho que não vai faltar folha ali. Né? Se você precisar de mais um card que você está sonhando, quantos estão sonhando bastante com coisas melhores? Hã? Se os teus sonhos não couber aqui, fala, pastor, dá mais um papel daquele lá que eu preciso, ter que anotar mais umas coisas. Né? As irmãs que estão grávidas nesse ano, né, querem engravidar mais 5 vezes nos próximos anos. Hã? Amém, coloca ali, quero mais 5 filhos, Deus, nos próximos anos. Hã? Né? Eu não sei, uma porta de emprego, ministério, Deus, eu quero voltar, meu coração queimar pela obra do ministério, eu quero voltar a receber do Senhor, a voltar a crer que o Senhor tem me levantado para cumprir um propósito ministerial. Coloque nesse papel, deixa Deus trabalhar em cima disso. Nós vamos todos os cultos orar por esses sonhos, nós vamos clamar: Deus, realize os sonhos do seu povo, manifesta o favor sobre o seu povo, cumpre o que está escrito em Jeremias 29 anos, que os seus planos são maiores, os seus planos são perfeitos, os seus planos são de paz, os seus planos são de bênção. E também você vai levar isso aqui, o marca-página. Esse aqui para estar diante dos seus olhos, tipo Abacuque capítulo 2. Você põe ali na tua Bíblia, você põe ali na tua geladeira, você põe ali, né, prende ali, quando você vai escovar os seus dentes, coloca ali na casa de banho, no vidro, ali, eu sei, no espelho, melhor dizendo, que você vai acordar assim: esse é o ano, eu vou alcançar cada um desses sonhos. Coloca diante dos seus olhos, porque está diante dos nossos olhos toda e qualquer circunstância da vida. Mas creia, querido, nós queremos convidar você para isso. Ou seja, eu quero concluir, quero chamar aqui meu parceiro Israel, sobe aqui com o time todo aí, vamos aqui, gente, vamos ferver agora, aleluia. Quantos estão prontos para se esquentar agora na presença de Jesus mais? Amém? Eu quero ministrar isso ao seu coração, querido, quero ativar o seu coração. A palavra do Senhor está recheada de verdades, sabe, imagine o seu coração. Feche seus olhos um pouquinho, querido, feche seus olhos, prometo que a gente não vai te assustar. Ninguém vai te dar um susto, não vou gritar, vou falar com uma voz bem mansa agora. Você está num culto de celebração, na presença do Deus Altíssimo. Vou falar com uma voz bem calma.
Imagina o seu futuro, olhe para o seu futuro. Pense no seu futuro, querido. Pensa nas bênçãos que Deus tem reservado para o seu coração. Pensa nos seus filhos, ou nos filhos que já têm, nos que terão, que eles serão prósperos, eles alcançarão o plano e o propósito do Senhor. Pensa no seu lar, na sua casa. Pensa na porta que o Senhor pode abrir para você. Pensa agora na restauração familiar. Define no seu coração os seus alvos, define no seu coração aquilo que vai fazer você se mover em direção ao que Deus tem para a sua vida. Talvez você queira colocar ali, eu quero gastar mais tempo na presença do Senhor, eu quero buscar mais ao Senhor, eu quero ler a palavra do Senhor mais, eu quero me consagrar mais, eu quero me preparar para o casamento, para aqueles que querem se casar, eu creio que Deus vai me dar graça. Feche seus olhos, pense um pouco sobre isso, querido. Desligue um pouco do ambiente, desligue um pouco do movimento. Foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Provérbios capítulo 4, 25 e 26 diz assim: olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura. Provérbios 16, 3 diz: confie ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 21, 5 diz: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A palavra do Senhor nos orienta a crer. A palavra do Senhor nos chama para um lugar de fé. A palavra do Senhor nos chama para um lugar de alcançar tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Eu quero orar por você nessa manhã, mas eu quero estimular mesmo o seu coração. Nós não investimos tempo naquilo que nós realmente não sonhamos e não amamos. Nós não investimos nossos esforços para nada que não tenha valor. Quando nós estabelecemos algo de valor, quando nós estabelecemos algo importante para as nossas vidas, isso nos move, querido. Isso vai mover seu coração. Quando você estabelece um alvo, quando você estabelece um foco, quando você dá ritmo para o seu coração, você avança porque Deus, Ele quer que você entre no melhor dele. Por isso, não desista dos seus sonhos. Nessa manhã, uma manhã profética para o seu coração. É uma manhã profética porque essa manhã, ela está a apontar para você um caminho de graça, de favor, de vitória. Eu quero orar por você nessa hora. Quero declarar do favor e da graça do Senhor. Depois nós vamos adorar um pouco mais, elevar nossos corações ao Senhor, confessar ao Senhor. E você vai para a sua casa com esse card. Eu quero que você traga ele na semana que vem. Preenchido, irmão, não perca. Com os seus sonhos, para você depositar aqui, nós clamarmos. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado a Deus por esse ambiente de graça, esse ambiente de fé. Obrigado pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que a fé vem por ouvir a pregação. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Pai, nós estamos consagrando esse tempo ao Senhor. Pai, que nessas semanas em que será compartilhada a palavra sobre alcançar os sonhos, não desistir dos sonhos, lutar pelos nossos sonhos. Pai, que o nosso coração se encha de fé, que o nosso coração se encha de convicção, que o nosso coração se encha da certeza de que o Senhor tem planos de bênção e de paz para as nossas vidas, Pai. Pai, que todo espírito de incredulidade, dúvida, medo, caia por terra na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Que os nossos corações não estejam mais num lugar de prisão de incredulidade, de prisão de dúvida, que a nossa mente seja liberada para que a ação do seu Espírito aconteça. Que a nossa mente seja renovada, e pela renovação da verdade, da Tua palavra, nós possamos, ó Senhor, por fé, acessar esse lugar de milagres, da intervenção do céu.
Pai, que nós possamos ir em direção ao Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor virá também de encontro a nós, trazendo do Seu favor, da Sua graça, do sobrenatural sobre as nossas vidas. Pai, que sejam dias do visitar do Seu Espírito, que sejam dias em que o Senhor possa mover os nossos corações, até mesmo abalar estruturas religiosas, até mesmo abalar estruturas de medo, de insegurança, de incredulidade, para que sejamos firmados na rocha, no Senhor, para que andemos, ó Deus, em fé, em convicção, de que o Senhor é fiel para cumprir tudo que prometeu, ó Pai. Pai, eu oro por cada um dos Seus filhos e filhas nessa manhã, ó Deus, para que haja uma resposta à palavra do Senhor, haja uma resposta ao Senhor, que é fiel e verdadeiro e não muda. Pai, que se cumpra nesses dias a palavra do Senhor, de que o Senhor nos céus determinou todas as bênçãos para ser derramadas sobre as nossas vidas. Que nós possamos nos revestir de um espírito de excelência, de um espírito de ousadia, de um espírito de coragem, de um espírito de fé, como José, em toda a trajetória dele, manifestou o Senhor. Troque as roupas da vergonha, troque as roupas do medo, troque as roupas, ó Senhor, das frustrações, troque as roupas da desistência e nos revista de um novo espírito de ousadia, de um